Sabe aquele potinho de sorvete que você tem em casa cheio de medicamentos? Será que você tem os medicamentos mais importantes para você? Nesse vídeo eu vou te falar 10 medicamentos muito importantes que você deve ter e você pode comprar sem receita médica. Vou falar de medicamentos para dor, dor forte, dor leve, para febre, para pessoas que estão com o intestino preso, outras que estão com o intestino solto. Vou falar também para feridas, traumas, 10 medicamentos que eu selecionei aqui, muito importantes para você. Então fica até o final que o último medicamento para mim é um dos mais importantes. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. O primeiro medicamento que eu vou te falar, ele serve para controle da dor. Sabe aquela dor forte? Se você bateu, se você se machucou. Às vezes eu falo para o meu paciente, deixa esse medicamento perto de você, no porta-luvas do carro, na bolsa da sua mulher. Esse medicamento é um anti-inflamatório que pode ser usado de ação rápida. E é um nome muito difícil, mas tem um nome comercial muito fácil que eu vou mostrar para vocês. É o Trometamol cetorolaco. Ele vem em comprimidos de 10 mg e uma formulação que você pode colocar embaixo da língua para melhorar a dor. O nome comercial mais comum dele é o Toragesic. Toragesic sublingual 10 mg. E você pode comprar ele na farmácia sem receita médica. É importante saber que alguns pacientes que têm doenças renais, principalmente aqueles que têm uma doença renal crônica, não devem usar todos os dias esse tipo de medicamento. Ele serve para tirar dor forte, principalmente em momentos agudos, onde você ainda está indo para o pronto atendimento, procurando auxílio médico, ou até mesmo aquela dor que iniciou rapidamente, você precisa eliminar essa dor. É uma medicação de uso rápido e você pode ter ela na sua bolsa, como eu falei, de forma portátil para ter com você. Não só na sua casa, mas também levar com você aonde você for. A segunda medicação, que não é um medicamento por via oral, mas é um emplastro. O emplastro, você pode utilizar ele, é uma faixa adesiva que vai absorver através da pele o medicamento que está nessa faixa adesiva. O emplastro à base de salicilatos, ele pode resolver muitas daquelas dores musculares localizadas, que o paciente tem algum entorse, principalmente na coluna, na musculatura, onde vai esquentando, e também tem a base de mentol, aquele cheirinho que fica mentolado, que dá ao emplastro, aquele adesivo, uma melhor refrescância e melhora e acalma a lesão, acalma aquela inflamação. Esse medicamento, esse emplastro, ele pode ser utilizado, você pode comprar ele na farmácia sem receita médica, e ele é a base de salicilatos, que é um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório local que você pode utilizar naquela sua dor. Às vezes você teve um entorse, um mau jeito, ali foi buscar alguma coisa e levantou rápido, puxou muito rápido, sentiu a coluna, fisgou a coluna, você pode utilizar esses emplastros. Esses emplastros, como eu disse, você pode comprar, adquiri-los, e é bom você ter ele em casa. O terceiro medicamento que eu vou falar também não é para uso por via oral, é para uso tópico, ou seja, você passar na pele. É um antisséptico líquido à base de clorexidina. Esse antisséptico, ele vai ser passado numa ferida, então em uma cicatriz, numa troca de curativos. Quando você tiver uma lesão, um machucado, você ralou o joelho, por exemplo, no asfalto, seu filho machucou no futebol, teve aquela lesãozinha, aquele machucadinho, você pode passar esse antisséptico na lesão para limpá-lo, depois que lavar com água, com sabão. Você pode utilizar ali limpando a ferida com o antisséptico com a base de clorexidina. Algumas cicatrizes cirúrgicas você pode utilizar também esse antisséptico, principalmente para deixar ela mais limpa, para evitar infecções. O quarto medicamento é um medicamento por via oral, é um comprimido e é um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório não esteroidal e é um medicamento que você pode usar pelo menos mais dias, de 2, 3, 4, 5 dias. É um medicamento que deve ser orientado por um médico, mas você pode comprar ele na farmácia sem nenhuma receita. É o loxoprofeno. Esse é um medicamento, um anti-inflamatório, que é muito interessante porque o efeito de ação dele é rápido. Geralmente já faz efeito em 20, 30 minutos. Então, se você teve uma lesão no futebol, um machucado, até uma fratura, você pode utilizar esse medicamento para alívio da dor, alívio da inflamação. É muito importante que você inicie a tomada desse medicamento e faça uso contínuo pelo menos 2 dias.
até que essa lesão, esse machucado, ele melhore. Não faça uso crônico acima de 5 dias, principalmente se você for idoso, cardiopata, ter diabetes ou problemas renais. O Loxonin é o nome comercial mais comum encontrado desse medicamento. E você pode ter ele na sua casa, você pode ter ele aí na sua caixinha de medicamentos ou naquele potinho de sorvete que as pessoas têm em casa guardando os remédios. O quinto medicamento é um medicamento para insônia. Quem não tem dificuldade de dormir às vezes está pensando em alguma coisa, está preocupado com alguma situação e não consegue dormir, algo que é comum para todo mundo. Ninguém quer ficar dependente de medicamentos fortes, benzodiazepínicos para dormir. E esse medicamento que eu coloco aqui é a melatonina. A melatonina é o hormônio natural que nós temos que faz a gente induzir o sono, ter a vontade de dormir. Às vezes, com muita luz, muita tela, muitos estímulos visuais, nós perdemos a produção dessa melatonina e às vezes é difícil dormir. Você ter comprimidos de melatonina, temos formulações sublinguais, comprimidos que você pode ingerir ou até mesmo mastigar, você pode utilizar essa dosagem de 0,21 até 3 miligramas por comprimido e você não precisa de receita médica. É vendido nas farmácias de forma que você não precisa de prescrição e praticamente não há nenhuma contraindicação ou interação medicamentosa. Esse medicamento é muito utilizado e tem muita gente se beneficiando, até mesmo retirando medicações de uso crônico e de uso que causam dependência. Então, esse é o medicamento que eu trago aqui nessa opção para vocês, para insônia, a melatonina. O sexto medicamento é a escopolamina. Esse medicamento você já ouviu falar, é o Buscopan. O Buscopan simples é um medicamento que tem só a escopolamina. A escopolamina age naquelas dores, principalmente em cólicas. Dor em cólica menstrual, aquela dor da cólica renal, ela pode melhorar aquela dor que o paciente tem uma cólica intestinal, ele é muito utilizado nessa parte. A escopolamina, ela pode ser utilizada em comprimidos, em até 4 tomadas por dia. É bom que você não utilize mais tempo e às vezes saiba que isso é um tratamento inicial. Às vezes você vai ter que procurar um médico para que saiba por que você está tendo essas dores em cólica. Será que essa dor abdominal não é uma pedra na vesícula? Será que não é uma pedra nos rins? Ou então não é algo mais grave? Então, se a dor não passar, procure um médico, mas essa medicação, a escopolamina, é muito importante para o tratamento, principalmente das dores em cólica. O sétimo medicamento, que é um medicamento líquido, é o óleo mineral, e ele serve para pessoas que estão com o intestino preso, às vezes pessoas idosas, acamadas, com problemas cardiológicos ou então até mesmo problemas de diabetes, elas podem ter ressecamento nas fezes, e esse ressecamento das fezes, o intestino fica constipado, mais de 3, 4 dias sem ir evacuar, ele pode ser melhorado com a ingestão de 1 a 2 colheres de óleo mineral, principalmente à noite e pela manhã. O óleo mineral, ele vai fazer com que o trânsito intestinal fique melhor, emulsificando, hidratando as fezes para que elas sejam eliminadas. É importante utilizar esse medicamento à noite, em colheres de sopa, ou também de manhã cedo, para que o intestino funcione pela manhã principalmente. O óleo mineral, ele não tem contraindicações e você pode utilizar ele na maioria das pessoas. É importante que avalie todos os dias se o paciente está evacuando. Se ele não evacuou, é importante avaliar se há necessidade de levá-lo ou não ao hospital, essa pessoa que está com problemas de evacuar, ou até mesmo no médico para fazer uma avaliação ambulatorial. Esse medicamento ele pode ser até utilizado de forma contínua em pessoas que já têm um trânsito intestinal mais lento. O oitavo medicamento que eu quero falar é o contrário, é as pessoas que estão com uma diarreia, geralmente aquela diarreia aguda. Principalmente pessoas que têm uma diarreia que não seja uma infecção intestinal, aquela infecção do tipo de uma retocolite ulcerativa que está infectada ou coisas mais graves, principalmente bacterianas. Diarreias do tipo virais, aquelas diarreias que são mais aquosas, não tem pus, não tem cólica. Essa pode ser utilizado o probiótico Saccharomyces liofilizado, que são cápsulas que você pode ingerir de 200 mg ou até mesmo pozinhos que você pode misturar a água
e ingerir. Essa medicação ela pode ser utilizada de 12 em 12 horas, no máximo por 3 dias, até a melhora do quadro. Entretanto, se você está tendo sintomas como dor abdominal, a diarreia não passa, você está desidratado, lembre-se de procurar um médico. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração, medicamentos e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdo diário que eu posto aqui para vocês. E se você tem interesse no conteúdo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Sendo membro VIP Arritmia, você tem acesso a um Netflix exclusivo para você de vídeos que vão explicar arritmias cardíacas, marca-passo, tudo muito detalhado para você que tem interesse nessa área. Se você tem interesse em arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia e ter acesso a todos esses benefícios. O nono medicamento muito importante que você deve ter aí na sua casa, sabe, naquele potinho de sorvete guardado aí com você, é o ibuprofeno. O ibuprofeno é um anti-inflamatório analgésico que vai tirar a dor, vai tirar a febre em muitas condições. Esse medicamento ele pode ser utilizado em cólicas menstruais, em dores musculares, em crianças também pode ser utilizado na forma de gotas. Você pode utilizar ele também em comprimidos, cápsulas gelatinosas. Temos várias apresentações e praticamente não há nenhuma contraindicação a depender dos pacientes. Pacientes cardiopatas, pacientes renais crônicos, pacientes que têm outras comorbidades podem tomar o ibuprofeno desde que esse uso não seja crônico. Para alívio de uma dor, para alívio de uma febre, você pode utilizar, mas é muito importante saber a causa desse problema. Como todas as condições que eu falei aqui anteriormente, os sintomas podem ser aliviados com esses medicamentos que você encontra em qualquer farmácia sem receita médica, mas se as dores ou então outros sintomas como febre persistirem, você deve procurar um médico. O ibuprofeno, que é vendido como alívio, o nome comercial mais encontrado, ele pode ser utilizado nessas condições que eu falei, principalmente dor, febre e também eliminar a inflamação. E o 10º medicamento, que é o mais polêmico, é a dipirona. A dipirona é um medicamento muito utilizado no Brasil, entretanto, em mais de 20 países no mundo ela é proibida. E isso eu já falei em alguns vídeos aqui, eu vou deixar o motivo aqui no card depois para você assistir esse vídeo. Mas espera aí que tem mais coisa. A dipirona é um medicamento muito importante, é um analgésico potente, é um medicamento que tira a febre tanto de crianças, de pessoas idosas, pessoas adultas, e ele é muito seguro. Apesar de termos umas proibições em outros países, a dipirona é considerada segura. Nós temos ela na forma oral e também na forma injetável. Nós utilizamos ela muito e, infelizmente, eu acredito que o problema da dipirona é um problema comercial, é um problema de patentes e é um problema exagerado porque a dipirona é muito utilizada e é muito segura na maioria dos pacientes. Existem alguns pacientes em alguns lugares do mundo que realmente têm mais alergia a essa medicação ou então pode ocorrer aquele problema de diminuição das células sanguíneas, a anemia aplásica. Mas isso é raro e os estudos mostram que ela é segura. Então, no Brasil, nós utilizamos muito, temos muita experiência e ela é muito barata e acessível para você ter aí na sua casa. Então, eu espero que esse vídeo eu tenha falado muito para você sobre esses medicamentos. Se você não anotou, anota aí esses 10 medicamentos no papelzinho que eu falei para você, pois você pode precisar. São medicamentos baratos, são medicamentos que você pode precisar algum dia e vocês vão lembrar de mim. Se eu não falei algum outro medicamento ou se você quer que eu fale sobre algum outro medicamento, comenta aqui para mim. É importante que você entenda que esse vídeo são de medicamentos que você pode adquirir sem receita médica. Por exemplo, antibióticos, você precisa de uma receita médica, você precisa saber qual o melhor antibiótico. Por isso que eu não falei sobre antibióticos aqui. Mas é importante que vocês saibam que se os sintomas persistirem, se você ainda estiver com dor, se você ainda estiver com febre, esse vídeo não substitui uma consulta médica.
Esse vídeo te orienta a ter alívio dos sintomas iniciais para que você procure um médico, e isso é muito importante. Não deixe de se consultar e saber qual é o problema. Espero ter ajudado você, e se esse vídeo foi útil, não deixe de compartilhar com mais pessoas. É muito importante que essa informação seja espalhada, pois esse vídeo eu fiz com muito carinho, com muita informação para ajudar vocês. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.